Fala-se muito em responsabilidade social, mas a verdade é que tropeçamos nos princípios mais básicos que regem a nossa relação com o próximo. Basílio de Cesareia dedicou integralmente sua vida a ajudar aqueles que necessitavam dele. Essa ajuda não foi apenas aparente, mas demonstrou-se em atitudes práticas. Basílio nasceu por volta do ano 330 d.C. Pertencia a uma rica e tradicional família cristã. Seu pai foi reitor em Neo-Cesareia, permitindo ao seu filho uma infância despreocupada. Seus estudos o conduziram a Constantinopla e depois a Atenas. Após 5 anos de estudo em Atenas, Basílio voltou para sua cidade natal e abraçou a carreira de reitor. Sua boa bagagem acadêmica incluía conhecimento de retórica, filosofia e dos clássicos. Depois de lecionar por algum tempo, empreendeu uma viagem pelo Egito, Palestina, Síria e Mesopotâmia, no desejo de se encontrar com os mais célebres ascetas e monges de tais regiões. O exemplo deles marcou a sua vida, de tal modo que depois de retornar à pátria, ele distribuiu sua fortuna aos pobres e se retirou para a solidão no norte da Capadócia, na região de Íris. Aspirava a viver o ideal monástico, com alguns amigos que a ele se agregaram, no desejo de partilhar aquela mesma vida. Seu afastamento durou até 364, quando Basílio foi designado membro do presbitério de sua cidade natal, Cesareia da Capadócia, e em 370 ele foi feito sucessor do bispo Eusébio. Em todo o império, a luta anti-ariana continuava, e Basílio participou ativamente dela, não tanto defendendo, mas propagando a fé ortodoxa, juntamente com Gregório de Nazianzo e Gregório de Nissa. É lembrado por sua defesa da doutrina de Cristo e da doutrina da Trindade contra o arianismo. O destaque pessoal de Basílio foi organizar em sua cidade o socorro aos necessitados. Analisando suas cartas, encontram-se entre seus correspondentes um número impressionante de altos funcionários aos quais Basílio se dirige para defender os pequenos ou para pedir que dispensem do ônus público as pequenas propriedades dos pobres. Em 368, por ocasião de uma grande fome, Basílio organizou as sopas populares, permitindo que até os judeus tivessem acesso a elas, fato surpreendente para a época. Com a doação imperial de um vasto terreno, Basílio construiu um hospital ao qual acrescentou uma hospedaria e uma igreja. Este conjunto se destinava a acolher os viajantes de passagem e incluía alojamento para os empregados e para outros trabalhadores da cidade. Em poucos meses, uma cidade satélite surgiu às portas de Cesareia. Basílio vivia ali, entre os pobres. Após sua morte, ela recebeu o nome de Basileia ou Basilíades, em homenagem póstuma ao seu construtor. Basílio morreu em Cesareia por volta do ano 379 depois de Cristo. A fim de entendermos um pouco mais a respeito da nossa responsabilidade social, a mesma vivida por Basílio. Observamos no texto de Lucas, capítulo 10, onde se encontra a parábola do bom samaritano. Jesus contou a parábola do bom samaritano com a única intenção de demonstrar a um perito em lei quem era o próximo dele. Na parábola, um homem que com toda certeza era judeu descia de Jerusalém para Jericó. Aquela estrada era bastante perigosa, cheia de esconderijos que facilitavam a ação dos ladrões. Segundo Jesus, o homem que a percorria acabou sendo assaltado, ferido e largado semi-morto. Ele estava precisando muito de ajuda. Casualmente, Jesus contou, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho. Aquele sacerdote provavelmente estivera prestando serviços no templo de Jerusalém e agora voltava para sua casa em Jericó. Era um homem religioso, consagrado à obra de Deus, considerado por todos como um homem santo. O sacerdote viu o homem caído, mas nem sequer se aproximou dele. Passou longe. Podemos ver nessa atitude a queda da máscara de um hipócrita. Alguns argumentam que ele poderia pensar que o homem estivesse morto e, para não se contaminar, pois a lei proibia que sacerdotes tocassem um corpo de um morto, ele resolveu não se comprometer. Entretanto, esta não seria uma boa desculpa para o sacerdote,
pois ele não estava indo para o templo, e sim vindo dele. Não teria que executar ofícios religiosos tão depressa. Além disso, a própria lei exigia obras de misericórdia e ajuda aos necessitados. A história se repetiu com o levita, que também era um personagem religioso de quem se esperava que se interessasse em ajudar um homem em apuros, mas ao ver o ferido, o levita preferiu o outro lado da estrada. De nada adianta a aparência da religiosidade sem disposição para colocar em prática aquilo em que se diz crer. É por isso que Jesus disse aos seus ouvintes que ele jamais havia entendido a Escritura quando ela diz: misericórdia quero e não holocausto. Para eles, o mais importante era a aparência externa, enquanto que, para Deus, as atitudes interiores são as que realmente contam. Portanto, ajudar é muito mais do que ter uma aparência externa de religiosidade. Ajudar é ter coragem de se envolver com as pessoas que estão precisando de nossa ajuda. Observe, quando acontece algum acidente na estrada, quando carros passam direto antes de alguém parar, muitas vezes ao ver um semelhante em situação de miséria ou doença, viramos o rosto para o outro lado, longe dos olhos, longe do coração, pensamos. Mas esse coração estará também longe de Deus. Talvez os ouvintes de Jesus esperassem que, após uma menção aos religiosos, Jesus incluísse um leigo. A história teria assim um toque anticlerical, mas para surpresa de todos, Jesus introduz um samaritano na história. Os judeus odiavam os samaritanos, no que eram sinceramente correspondidos. Então, nas mãos de um samaritano, aquele pobre homem jogado à beira do caminho estava perdido. Mas, nova surpresa geral, o samaritano viu o homem e se compadeceu dele. Todos os três haviam visto o homem caído. A diferença foi que os dois passaram longe e somente o samaritano passou perto e, acima de tudo, se compadeceu dele. Pode ser que o samaritano estivesse apressado com outros compromissos, mas naquela hora nada era mais importante do que ajudar o homem ferido. Não importava também se historicamente aqueles homens eram inimigos. O que importava é que o homem prostrado precisava de ajuda e o samaritano podia ajudar. Jesus nos diz que o samaritano se aproximou do homem caído e pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. O vinho derramado sobre as feridas funcionava como um antisséptico por seu conteúdo alcoólico, e o azeite atuava como uma espécie de pomada suavizante. Ou seja, o samaritano usou todos os recursos que possuía naquele local. Não se preocupou se o vinho e o azeite eram caros e podiam lhe fazer falta mais tarde, apenas queria ajudar o ferido. Como o homem estava muito fraco para caminhar, o samaritano o colocou sobre sua própria montaria, quer dizer, ele mesmo foi a pé enquanto puxava o animal. Mas o que impressiona ainda mais é que, chegando à hospedaria, o samaritano não considerou sua tarefa completada. Ele poderia ter dito: aqui termina a minha tarefa, já perdi muito tempo com esse homem. O texto diz que, ao chegar na hospedaria, tratou dele, e somente no outro dia seguiu sua viagem. E mesmo no dia seguinte ainda não considerou sua tarefa completada, pois entregou 2 denários para o proprietário da hospedaria e disse: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. 2 denários era uma grande quantidade. Equivalia ao valor pago por 2 dias de trabalho de um homem. De acordo com os valores daquele tempo, seria suficiente para pagar a hospedagem de uma pessoa por vários dias, talvez quase 2 semanas. Mas o homem ainda estava disposto a pagar mais se fosse preciso. Isso é o que significa entender e assumir a responsabilidade social. Não é ajudar uma pessoa apenas no início, mas ir até o fim. O quadro do Bom Samaritano nos mostra alguém que fez mais do que o mínimo. Ao contrário, ao ver um homem numa emergência, fez tudo o que lhe era possível para ajudá-lo. Basílio de Cesareia não vivia apenas de aparências. Arriscou seu prestígio para tentar defender aqueles que não tinham condições nenhuma. Mostrou amor cristão ao ajudar os judeus, que a maioria da população desprezava. Foi um samaritano para eles. E o apelo de Jesus é para que haja mais pessoas como o bom samaritano. Vai e procede tu de igual modo.